Senhor, desculpa, estamos sem sistema. Uma frase que antes causaria desespero, hoje causaria muita alegria em muitas pessoas, porque the system is fuck, como já diz o nosso saudoso Capitão Nascimento. Já avisei que vai dar merda isso. O que é o sistema contra o qual todos dizem lutar? Será que ele mora debaixo da sua cama? Dentro do seu armário? Será que ele saiu do armário? O sistema está com os tentáculos cada vez mais expostos. Tô aqui no sistema. E a sua... Oi? Tô no sistema aqui. Ah, travou aí, é? Não, agora funcionou. Ah, legal. Eu reiniciei. Ele está com os tentáculos cada vez mais expostos, inclusive no celular do nosso amigo Carlão. Reiniciando. Legal. Será que vai ser reiniciado esse sistema? E talvez ele seja reiniciado. Talvez por agentes estrangeiros. Talvez por aqueles que olha, tem gente dizendo que são traidores da pátria, mas talvez só sejam traidores do sistema. Ou não traidores, combatentes do sistema. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina, a nossa indisciplina. E agora, para desestabilizar completamente o sistema, menos se você usar Linux, que é bem estável, daí a gente assim não vai ter, não ter como. Estamos aqui com Carlos de Freitas, o homem mais estável da República. Estável a ponto de explodir. Se eu tô a ponto de explodir, imagina o resto. É verdade, Felipe Trielli, um homem mais sistemático de toda a produção do Quinto Elemento. Tirando que atrasa, né? Não, cara, a gente tá aqui, cara, o programa tava marcado para 17, são quase 18 horas agora. Não vou falar nada. Isso, Luigi Marnoto, um homem mais dessistemático da República. Calmo, muito calmo na vida. É calmo na vida. Calma na vida. Ele não precisa do sistema. Eu estou calvo na vida. E o Arthur? E Arthur Machado, o homem que representa um outro sistema, e eu vou deixar no ar qual é. Sistema solar. Será? Agora eu tô preocupado. Vamos começar. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar nesse programa é o que é o tal sistema, né? Porque todo mundo fala, eu sou contra o sistema. Da parceiro. É o inimigo do Capitão é foda, Nascimento parceiro. no Tropa de Elite 2. Isso. Quem viu Tropa de Elite 2 sabe o que é o sistema. Que é o inimigo do Capitão Nascimento. O sistema. Então, para mim, o sistema se resume a uma linda foto dos 3 homens sem voto, que é o sistema Alckmin. nacional. O sistema que a gente está falando que a gente é contra, né? The system is fuck. Cara, a gente é antissistema? 15 anos que eu falo que eu sou contra o sistema. A gente é eu nunca estou do lado certo. Então, quando o pessoal que virou sistema, que era teu amigo, você inverteu. Eu sou contra o sistema, mas é por falta de contatos. Eu não sei como é que eu faço para ajudar. Aí eu brigo. Não, então, o sistema, vamos começar do mais fácil. Bancos são sistema, bancos, Faria Lima, não sei o que, a parte financeira. Sistema bancário. É um sistema que no Brasil é o sistema establishment, bancário. É a galera da Faria Lima. Beleza, aí tem o sistema político, certo? Quem é o sistema político? É aqueles caras que têm 140 anos, tipo Sarney, Temer, que mais? Que tomam adenocromo, essas coisas. Adenocromo. Centrão, vamos dizer. Centrão é o sistema. Né? Político. Não, o que acontece tá aí, pelo mídia, menos... Eu acho que o sistema é feito por mídia, economia e política. Então, tem a mídia, mas tem a academia também. Só que nem toda a gente econômica é parte do sistema, nem toda a gente política é parte do sistema, nem toda a gente midiática. Por exemplo, o camelô, até o pequeno empresário hoje não é sistema. Não. No Brasil o empresário é quase tipo um inimigo do sistema. O sistema odeia ele, não é ele que odeia ele. Ele nem odeia o sistema odeia. Essa noção de sistema surge porque você olha para uma coisa, olha, tá bom, o político deveria ser o representante da vontade popular, né? E muitas vezes o político que está lá eleito, ele não tem voz para governar. Sendo que tecnicamente a caneta dele tem algum poder, você fica, mas que coisa estranha. E de repente um outro, ele tem meio de ação. Aí você vê, o sujeito que tem dinheiro, ele tem os meios de ação financeira, ele pode causar certo impacto. Aí você vê, tem uns caras que têm muito dinheiro, mas não conseguem fazer nada, e tem uns caras que têm muito dinheiro que conseguem fazer alguma coisa. Faz sentido. E aí você olha para os comunicadores. Por que tem comunicador que some? Tem comunicador que não consegue falar o que quer, o que fala e é suprimido. É porque existem
existe um grupo de pessoas que em outros tempos... Cara, é impressionante que se você vai assistir o Meio, o Pedro Doria, esses caras, que eu sempre referencio aqui porque eu sou fã deles. Ele adora. É fã. Ele fala assim uma coisa, que isso aí, o sistema, o establishment, o deep state, é só como democracias liberais funcionam. Eles gostam do sistema. Porque é o seguinte, é aquela galera que tá lá, que por algum motivo entrou nas instituições, alguns com, outros sem voto, encontraram como que aqueles... o Arthur vive falando os choke points, ele fala no sistema financeiro, mas encontraram os choke points institucionais e começaram a instrumentalizar aquilo junto com outros agentes como se fosse um cartel em prol de um projeto que é indiferente à vontade popular. E essa gente continua lá, porque às vezes o cara tá num cargo, num alto cargo, que é um cargo público que tem um contrato vitalício. Só se o cara fizer uma cagada assim, com a boca na botija, que ele vai ser expulso. Ou é um juiz que tem lá, que também praticamente vitalício. Tem cargo vitalício. Então esses caras vão sequestrando pontos-chave do sistema e cooperando entre si para fazer uma coisa que nada tem a ver com a vontade popular. Às vezes, assim, por pura sorte, converge com a vontade popular. Mas não porque eles estão ouvindo a vontade popular. Exatamente. É porque convergiu ali em algum momento. Deu sorte de ser. Em tese, o governo depende de um sistema que o ampare. Todo governo precisa de um sistema que o ampare. Né? Não existe um governo sem um sistema que organize, que tente organizar as coisas. O problema é essa cooptação do sistema por um grupo de pessoas, por sanguessugas. Né? Aliás, você falou uma coisa interessante, porque que é uma coisa que eu acho que amadureceu na discussão pública no Brasil, porque sempre se falou, a esquerda falava em sistema, né? A galera mais anarquista e não sei o quê. Mas quando o Bolsonaro foi presidente, foi a primeira vez que se viu um cara com o poder da caneta da presidência que não conseguia fazer quase nada, porque o sistema realmente falou assim, não, ainda teve a pandemia depois, né? Mas mesmo antes, qualquer coisa que o cara apresentava... Mas mesmo na pandemia, tudo que ele propunha na pandemia foi pior ainda. Na pandemia foi um prato cheio. A pandemia foi quando o sistema para escancarar. E a pandemia, você fica escancarado mesmo, porque era o seguinte... Aí foi no mundo até, né? Você tinha as contradições ali sendo expostas de maneira óbvia. Por exemplo, você tinha uma lei lá, não pode abrir comércio e tal, não sei o que, tem que fechar todo mundo. Aí fechava todo mundo. E você via as lojas americanas abertas. Pois é, porque é sistema, exatamente. Por que as lojas americanas... Aí você vai ver que tem umas figuras que, historicamente, elas estão sempre quebrando, sempre fazendo besteira, e cada vez que o cara cai, ele termina num posto mais alto. O cara vai caindo pra cima, assim. Isso, né? O Lema consegue... irregularidade nas americanas e de repente o cara continua... cheio da grana, o cara vai lá, falha um banco lá com mais 3 e sai por cima. Não, mas antes dessas irregularidades, até no dia a dia comum, a Ambev é um absurdo, é um monopólio. E cada vez que nasce algum antissistema que faz sua cervejinha artesanal, a Ambev vai lá e fala, não, eu vou comprar esse negócio. Dilui aquilo, fica uma merda. Alguns agentes financeiros que a própria esquerda denuncia como parte do grande sistema, como o agro, por exemplo. O agro quer lá fazer uma ferrovia para carregar soja. Exatamente. A indústria farmacêutica fala, bom, vai carregar remédio, vai ser mais eficiente e tal. E de repente tem uma cadeia de que se mobilizam e impedem aquilo de acontecer. Veja, tem parte do poder político querendo fazer um negócio, tem um grande agente financeiro, um dos maiores do país, querendo fazer um negócio, e trava. Trava porque você tem uma organização de pessoas a quem não interessa que essas coisas sejam feitas. Né? E essas pessoas estão sendo cada vez mais expostas. E elas estão fora do Brasil, como o Arthur, que vai falar agora com a gente. O Arthur vai dar definição definitiva. Definitiva, exatamente. Do que é o sistema, Arthur? Você conhece ele por dentro. Você conheceu o sistema por dentro, Arthur? Oi? Você conheceu o sistema? Olha, na verdade, eu tentei combater o sistema, o sistema é que me conheceu por dentro. É meio que por aí. Tem um sentido figurado. Eu concordo. Foi que nem aquela música do Mamonas Assassinas, né?
Eu fui na suruba, não comi ninguém. Me passaram a mão na bunda, eu não comi ninguém. Mas uma vez no Geoeconomia, acho que foi do ano passado, eu falei um pouco sobre essa formação do que eles chamavam de establishment, de onde surgiu, que é a definição da esquerda, né, durante muito tempo do sistema, e que eu acho que vale até hoje, né? Na verdade, eu gostei muito do estudo que foi feito por um sociólogo chamado, acho que agora mesmo, cara, Inderjet, uma coisa assim, Inderjet Parmar. Acho que é isso. E esse maluco, ele conseguiu fazer ele pegou a linha de onde nasce o sistema e ele chamou de establishment, exatamente quando você teve no final, ali na Guerra Mundial, né? Na Guerra Mundial, você teve já o início de uma formação de um grupo que era para planejar a gestão de bens públicos. Então eles queriam planejar a economia, planejar o Estado para lutar a guerra. E aí você teve uma série de fatores que foi planejado por esse grupo, né? Veio o Plano Marshall, a própria criação da ONU, a ideia depois da Comissão Trilateral, o confronto com a Guerra Fria, mas esses caras entraram no início, eles eram líderes políticos e que capturaram o Estado, começaram a capturar o Estado para fazer essa gestão de bens públicos. E é muito curioso que a primeira formação que ele chama do establishment, ele fala que foi a formação de 3 grandes grupos que tinham uma corrente estratégica para o mundo por causa da Segunda Guerra Mundial. Um grupo chamava Foreign Policy Establishment, o outro era The Liberal Establishment e o terceiro era The East Coast Establishment. E esses 3, porque tinham os establishment nos nomes, foi consolidado como um grupo chamado O Establishment, né? Os Establishments, entendeu? Que eram esses pensadores para fazer essa gestão de bens públicos. E passada a guerra, esse cara falou assim, cara, vamos planejar o mundo. Então, o que ele viu? Ele viu na época que isso começa com algumas instituições, CIA, etc., óbvio, mas muito ligada a Wall Street. Então ele pega já direto, e por isso que a esquerda definia essa primeira briga contra o sistema, não uma briga contra o Wall Street, ou por odiar o capitalismo, né? Eles odiavam essa parte do sistema, porque os primeiros financiadores, inclusive, da CIA, dos projetos de governo, foram os banqueiros. E o primeiro fundador da CIA, que era aquele... Esqueci o nome agora dele, que o Kim também já falou. Esse cara, ele foi advogado 2 grandes bancos, do JP Morgan. Então ele era advogado de 2 bancos e tinha uma relação muito boa com esses caras. E a característica, logo depois que esse cara faz desse Inderjet faz desse estudo, é que ele fala o seguinte, como é que ele caracteriza o establishment? Depois que esses caras entraram em alguns órgãos dos Estados Unidos, e aí ele faz um levantamento de 1940 a 1970, quase, foram 30 anos, os principais cargos do governo americano ficaram na mão de apenas 400 pessoas que ficavam rodando várias vezes. Entendeu? Então ele falou assim, isso foi a definição que ele falou, cara, esse é o establishment, foram os caras que serviram para tomar conta do governo, do sistema. Se você pensar, isso foi replicado em vários lugares, inclusive no Brasil. Sim. Tanto é que você vê, você tem uma rotatividade entre Armínio Fraga, Meirelles, Joaquim Levy, quem mais? Você vai vendo o mesmo cara, Baixa. Então roda, o cara aparece. Temer, entendeu? Sarney. Então, o Temer já foi presidente da Câmara, já foi procurador, vice-presidente da República, presidente. Você fala, bom, agora o cara vai se aposentar. Eis que, de repente, o cara surge de novo, fazendo a carta para o Bolsonaro, agora negociando coisa para banco, negociando para Big Tech. Então, essa definição do sistema foi um grupo, cara, que capturou o Estado. Só que isso começa lá nos Estados Unidos e ele fala, cara, isso tem réplicas e tudo, replicando, né? Em tudo que é lugar. Então, isso aí é um número de poucas pessoas, 100, 200, no caso dos Estados Unidos, 400 pessoas, que fizeram uma associação e esses caras ficam rodando nas estruturas de poder. E até hoje, né? Você vai ver Hillary Clinton, Bill Clinton, sim, né? E de certa forma, a gente tem no Brasil, a gente chama dos coronéis, né? Mas você tem, entra o Renan, depois entra o filho do Renan, aí entra o Jader Barbalho, agora tem o Helder Barbalho. Pô, é um negócio hereditário, é um capitalismo atávico do Barbalho, no Brasil, né? Do Barbalho. Mas a gente tem um dobro, a gente tem um capitalismo atávico e um patrimonialismo atávico no Brasil, né? Porque o cara acha que aquela porra é dele e ele
passa pro filho. Não é uma doideira isso. Mas a origem é mais ou menos daí. Tem um dado interessante sobre o Temer que eu vi circulando por aí, que a última vez que ele foi votado, que ele teve um cargo que ele foi votado, foi acho que 2006, ou 2006. E ele foi o deputado menos votado do MDB. O Temer. E o cara manda, ou seja, ele não tem nenhuma representatividade mesmo popular, essa democracia que eles adoram falar. O cara que mais manda, um dos caras que mais mandam, ou pelo menos agora espero que esse establishment esteja balançando, mas é um dos caras que mais mandam no Brasil, foi o cara que a última vez que concorreu a algum cargo público foi em 2006 e foi o menos votado. Sim, e os outros caras, por exemplo, o STF, nenhum teve voto, né? Tudo bem, porque é o Congresso que escolhe e tal, mas daquele jeito que a gente sabe. O próprio Paulinho da Força também foi um cara que teve muito pouco voto, eu acho que ele era suplente, nem foi eleito. Ou seja, cara, e os caras estão mandando nas principais pautas do Brasil, né? Então, e é uma coisa que assim, fazendo um... Não, fala. Não, fala aí. Não, só ia concordar, vai, continua. Então tá bom. Fazendo um advogado do diabo aqui, assistam um Cinequim sobre advogado do diabo. Fazendo advogado do diabo, em tese, a ideia de você ter um poder paralelo ao poder estatal é até uma boa ideia, né? Porque você tem ali agentes que não são bem o Estado e que conseguem exercer uma pressão, né? Não, isso seria o ideal. É aquele... A sombra lá, como é o nome que a gente chegou a sugerir? Espelho. O gabinete espelho. Não, mas aí o gabinete espelho tem mais... Eu acho que a ideia seria essa. Uma espécie de acho que não. Poder paralelo que não está no establishment. Não. O gabinete sombra eu acho que tem uma... Eu tô falando do establishment. Em tese, você pode dizer que não. É bom que você tenha gente organizada na sociedade civil. Ele tá falando de um cara que não vai ser governo, nunca. Ele sempre, o gabinete, só para eu explicar o gabinete espelho, que é uma ideia interessante, lá de Portugal, aliás, foi onde eu vi a primeira vez, que é o seguinte, um governo, por exemplo, o Bolsonaro quer se eleger em 2026. Ao invés de ele chegar no dia da eleição e falar, quero o meu ministro de não sei o quê, ministro da economia vai ser fulano de tal, ele já tem um ministério completamente espelhado, desde já. Ele já forma um ministério que vai estudar o que os caras estão fazendo, vai se contrapor, eu acho que até publicamente, mas já tem pessoas que estão trabalhando antes de se eleger. Se ele se eleger, já tem um ministério andando, vamos dizer assim, que eu acho uma puta ideia, que devia acontecer. O projeto 2025 lembra isso, mas não é exatamente. Eu acho que em Portugal a coisa está rolando de um jeito mais específico, para cada ministério já tem um cara que... mas acaba teu raciocínio. Mas o que você está falando, se eu entendi certo, é isso. Coisa. Seria um pessoal da sociedade civil mesmo atuando na sociedade. As pessoas estão atuando, eles estão indo lá fazer pressão aos deputados. Olha, pode ter gente... Lobby, no bom sentido. Tem gente estudiosa que vai lá e faz o negócio. Só que aí você começa a parar para pensar, um cara não pode, assim, do nada, ele tá ali trabalhando 6x1, ele fala, rapaz, hoje eu vou fazer um lobby aqui, vou chamar uns caras e nós vamos dar um jeito aqui, e na mídia, porque isso leva tempo, né? E ninguém tem tempo sobrando. Para você ter tempo sobrando, você precisa de recurso financeiro. Você fala, recurso financeiro, né? É o mercado quem distribui. E o mercado tá aí para atender o povo, e se o cara não atende o povo e não é eficiente, ele não lucra. Portanto, quem vai ter dinheiro são pessoas que servem à população. E aí você começa a cair nas premissas que são, no fundo, as premissas liberais, que vão colocar o poder nas mãos de grupos financeiros, que é o que acontece na prática, né? Quem tem poder para fazer pressão, para ir lá encher o saco na mídia, é o pessoal que está financiando ONG, etc. E se você for ver quem são essas pessoas, primeiro a nível nacional, cara, quem tem mais dinheiro não é necessariamente os velhos industriais paulistanos que, se bobear, nem existem mais, né? É gente que, é o cara que herdou alguma coisa de um fulano que tinha muito recurso na época das capitanias, que passou pro filho, que passou para não sei quem, e de repente você vê o cara é o coroné, né? O coroné e os associados. E aí o cara, você não vai pisar no calo dele
porque se você pisar no calo dele, ele vai te ferrar, então você tem que ter boas relações. E aí você vai construindo em volta dessa galera uma espécie de uma elite, que não é necessariamente aristocrática, mas que controla os meios de ação. E aí você vai pro cenário internacional, tem toda essa palhaçada aí que já a economia mesmo foi explorada ad nauseam de diversos pontos de vista. É que eu acho que tem várias camadas isso, né? Porque tem isso que você falou, tem os caras que são os coronéis mesmo, que é o cara que tá desde o começo do Brasil e que vai passando. Tem também aqueles caras que ganharam algum dinheiro e conseguiram, por vários motivos, imigrantes e não sei o que, como os Matarazzo, por exemplo. Sim. E acabaram... Porque tem aquela coisa, né? O cara que constrói é um cara mais ligado nas coisas que estão acontecendo. Talvez esse cara seja mais ligado a esse servir ao próximo. Os seus descendentes, normalmente, já começa a ser o playboy, o dandy, o não sei o quê, é o cara que já... E aí tem também a elite, vamos dizer assim, que é burocrática, como a JBS, eu acho. Eu não sei a história exata deles, mas que é o cara que se criou já se aliando ao sistema. Não é um cara que fez um negócio e de repente entrou no sistema. Não é um cara que fez... É o cara que começou já... Pô, vem aqui, ó, se você fizer isso, eu te ajudo. Principalmente, o PT é muito bom nisso, essa coisa sindical, de juntar o Zeik, Então, eu acho que não é, o sistema não é uma coisa uniforme, que você vai contar uma história única, pelo menos no Brasil, assim, que mistura muito essa coisa, né, do cara misturar o público com o privado, enfim. E se você for atrás, tem muita história de gente que começou, de gente que se corrompeu mesmo. Que parecia bem intencionado e de repente desandou, né? Então isso acontece. E você tem no Brasil uma coisa que o sistema, por exemplo, as elites, né? O sistema em geral é dominado pelas elites, né? No Brasil, as elites financeiras e as elites políticas, elas estão juntas. Você não tem uma grande separação, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, um mega bilionário que se fez no ramo da tecnologia, ou, enfim... Não, lá é bem diferente, bem separado. Mais separado. O cara tem uma ideia lá, lógico, ele tem incentivos, mas não é que nem aqui. Os 5 maiores bilionários do Brasil são banqueiros. Você não tem produção, em cima do negócio. O cara que realmente tem uma ideia, faz uma coisa assim. Exatamente. O banco vai cravar, cobra juros. Então, e aí você pega a elite do funcionalismo público, né? A elite do funcionalismo público ganha muito no Brasil. E aí você trava... A gente não falou do judiciário, é uma elite absurda no Brasil, rica. Muito. Estavam reclamando lá da Porsche hoje, né? Saiu uma reportagem dos caras, dos embargadores. Reclamando do juiz. Juiz tem Porsche, é um nível inferior. E existe um negócio que é o seguinte, Brasil, essa coisa do judiciário no Brasil, existia uma certa reverência aos juízes, porque a origem do judiciário do Brasil é uma coisa até bem nobre, né? Se você pega os primeiros juízes que intermediavam ali os conflitos das unidades federativas, né? Que a gente tinha unidades federativas. Uma federação. Eles eram pessoas que, cara, o cara ia lá pra Coimbra, estudava filosofia, teologia, entendia de moral, e ele vinha que administrava os conflitos de acordo, muitas vezes, com a lei natural, com as coisas que importam, com os princípios eternos. Então você tem uma coisa ali, no meio do caminho... Virou uns Barnabé, né? Que o fim eu preciso fazer um concurso público porque eu vou ganhar 30 mil por mês. Não é porque eu tenho isso aí, a sua tabela e toca. Agora, pior, eu prefiro esses que cumprem a tabela do que os que querem mandar no país, né? Bom, isso é verdade. É pior. Antes, se fosse só o Barnabé, né? O cara que Barnabé é menos perigoso. Quer sugar. Pô, ao invés do Barnabé, é o Lex Luthor. Puta merda, né? Cuidado. É o que eu tô falando do Superman. Diga. Fala, Arthur. Mas você sabe que eu acho que a questão do establishment, o que acontece é que, eu também concordo com o Felipe, ele não é uma parada rígida, mas ele é o contrário, ele tem uma plasticidade, ele vai se adaptando aos tempos. Sim. E vai se transformando e criando novos aliados nesse sentido. Quando eu estava na França, semana passada, eu comecei a ler um livro, comprei lá, que eu já queria comprar há muito tempo, e um amigo meu incentivou, e aí eu comecei a ler, que é o Memórias de Esperança, do De Gaulle. E o cara falou, cara, lê que é bom. Você vai ver que os problemas que ele enfrentou são os mesmos que nós temos hoje. Eu acho que tem tradução no Brasil, né?
Acho que tem. Não é um livro novo, né? Já é bem antigo, então é bem possível, né? Então, aí num determinado momento, ele fala algo que é bastante curioso. Ele fala o seguinte, que ele tentou fazer umas reformas educacionais, e ele falou, basicamente, ele falou que ele sofreu uma resistência, que ele chamou de uma resistência surda e passiva, feito pelos burocratas. Então ele falou o seguinte, é impossível você reformar qualquer instituição que não queira ser reformada numa democracia. Ou você faz uma tábula rasa, né, através de uma revolução ou de um regime totalitário, que aí você consegue reformar. Mas se o burocrata não quiser reformar, é impossível. E ele conta, a partir daí, eles contam exatamente como é o tamanho da dificuldade do cara implantar um regime, por exemplo, mudanças, porque os burocratas simplesmente eles ouvem, eles já têm uma ideologia, eles já querem fazer aquilo que eles acreditam que é o certo. Entra um político, né, ele fala, então você entra, esse político quer fazer alguma coisa, mas simplesmente ele encontra uma resistência e não consegue fazer. E aí o cara, isso eu li lá. E aí depois, não por acaso, eu tava procurando, esse livro eu acho que eu tenho até aqui. Tava lendo um livro, devo ter por aqui, algum canto aqui que tá meio bagunçado. Mas eu tava lendo um livro sobre educação, né, e o cara falando de um ex-ministro, com certeza esse livro aqui, vou achar, quando a gente fala, de um ex-ministro francês de educação. Então ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu estou escrevendo e eu poderia falar da minha ideologia de direita ou de esquerda, mas eu vou falar uma coisa que é o seguinte, esse sistema que funciona hoje, que é o sistema que a gente está falando, ele é impossível de ter solução. Foi impossível de ter qualquer tipo de solução. Porque o que enfrenta é o seguinte, qualquer que seja o político, não está aqui, mas está em algum lugar, vou achar uma hora. Ele fala assim, qualquer que seja o político que a gente esteja falando, ele enfrenta o mesmo problema na França. Ele começa, ele entra, por exemplo, o ministro, ele entra, aí ele vem com algum plano que ele precisa alterar aquilo que está lá, que está sendo feito, né? Então ele realmente precisa e quer alterar aquilo, só que simplesmente ele começa a enfrentar resistência e depois ele começa a ser chantageado pelos burocratas, que vazam o plano dele para os sindicatos. Começa a fomentar os sindicatos. Esses sindicatos, então, vão para as ruas e começam a protestar contra o ministro. Aí ele começa a ver que ele tem uma crise política. No meio da crise política, então ele quer voltar atrás, tenta administrar a crise. A partir daí ele não consegue mais implementar nada, fica fraco e depois é substituído. Então ele começa a dizer assim, independentemente de esquerda, direita, ele falou, cara, esqueçam, a gente não manda mais nada. Porque os ministros, eles são reféns de burocratas, e os burocratas incentivam a formação de sindicatos, ONGs, o que for. Que no final, ainda fala, isso é extremamente bem remunerado, porque você ganha muito e muito dinheiro, né, posando aí de representante não autorizado, autoproclamado de determinadas classes. Então, por exemplo, sindicatos de professores, então, e por aí vai, ONGs. Então o cara conta essa história e fala assim, o verdadeiro sistema hoje é o sistema administrativo. Então é um sistema que virou o establishment, que fala, cara, eu tô aqui, tô tranquilo. E é muito engraçado, você vê que ele sempre dá um jeito, e se você for ler aquele livro Poder, qual é o nome daquele cara? Bertrand de Juvenal? Também recomendou. Bertrand, é isso aí, eu chamo ele de Juvenal, né, que é mais fácil, mas é o Bertrand de Juvenal. O Juvenal, ele conta mais ou menos isso, ele fala, cara, independentemente da crise, quando acontecer a crise, uma coisa é certa, o Estado vai se expandir e vai ficar mais forte. Isso. Que, de certa forma, é um sistema. Então, quando você vê o que o cara está mostrando ali, que o burocrata, ele aproveita aquela crise simplesmente para exigir mais dele. E a gente vê isso no Brasil, por exemplo, a gente vê a discussão, precisamos do Banco Central independente. Aí agora a discussão também precisamos de uma polícia federal independente, nós precisamos do Ministério Público independente. Ou seja, é a classe que fala assim, ninguém vai interferir em mim, eu vou dizer para vocês quanto que eu vou gastar e eu tenho autonomia total. Entendeu? E ninguém pode interferir em mim. E se vocês não gostarem, é problema de vocês. Porque no final das contas, como é que você altera depois esses caras, né? Se você perdeu o poder político, você concordou em cortar o vínculo. Não tem como, você não elege os caras. Então é um sistema que tem esse braço, mas hoje acho que ele é muito representado, ou pelo menos ele exerce o seu poder através dos burocratas, entendeu? Sem dúvida, é o Deep State, né? É o Deep State. Estão lá.
E no Brasil o PT fez isso muito bem, né? É isso que eu ia falar. O PT Você aparelhou... falou que não muda, mas muda. O cara consegue mudar, só que de baixo para cima. Foi o que o PT fez. Então, eu ia falar justamente que você troca uma elite de burocratas por outra. Sim. Criando, sei lá, não sei como é que o PT faz assim a fundo, mas ele vai criando instituições, vai colocando gente lá, essas instituições vão ganhando peso. Me parece que a grande novidade do estamento burocrático petista é que é tipo uma república do café com leite 2. Entendeu? É só que de verdade, né? Porque nem a República do Café com Leite era tão combinada assim. Que é o seguinte, você tem uma briga ali, a briga clássica, e vocês vão saber melhor que vocês estavam acompanhando isso ao vivo, né? Eu era criança. Você tem ali aquela briga, não, eu acho que tem que privatizar isso aqui. E aí você tem lá o petista, não, tem que estatizar porque as necessidades do povo não podem estar sob o jugo do mercado. Aí fica aquela brigão de um lado, outro do outro. Aí você vai ver bem assim, você olha assim de perto. O cara que está falando que tem que estatizar, ele passou os últimos anos, mesmo antes de ganhar a eleição, colocando todos os amigos dele na máquina pública. Tanto é que você começa a ver esses escândalos que acontecem, o fulano desviou não sei o que, não sei aonde. O ciclano, aí você vai ver, o fulano é do sindicato tal, o outro é da célula tal do PT, o outro... Outro é irmão do presidente. Irmão do presidente, exato. Pô, como é que o cara tem tanto amigo, tanto parente enfiado em tudo que é lugar, né? E aí do outro lado você vai ver, e o outro que tá falando que vai privatizar e não sei o que, aí você vai ver os amigos do cara... um na CVM, outro na B3, exatamente. O outro no BTG. No banco tal. E você fala, velho, como é que pode? E aí você tá vendo que são parece que são dois grupos falando, olha, eu tenho o meu grupinho aqui, esse vai ser favorecido e vai ganhar dinheiro se acontecer essa política econômica aqui. O outro tá lá, não, eu tenho o meu grupinho aqui e eu que vou ganhar o dinheiro aqui se a coisa for por esse lado. Mas aí você olha, você dá um zoom out. Você dá um zoom out e você vai ver quem são as pessoas que introduziram esses agentes políticos na máquina pública e na disputa de poder. Aí você vai ver o Fernando Henrique Cardoso, que era rival do Lula, que estava xingando ele no discurso público, junto com o Lula no diálogo interamericano. Exatamente. Sim. E aí você começa a ver as pautas e você tem um discurso revolucionário na superfície do PT, por exemplo, mas as políticas executadas de fundo são aquelas políticas que as instituições internacionais do mundo baseado em regras, não sei o que, é o que essa galera estava discutindo. Sim. O primeiro governo Lula, por exemplo, foi a fusão praticamente, sobretudo na área econômica, do que era o PSDB e o PT. Sim. Fez até cartinha. Foi o Meirelles, não foi? Não sei se ele foi o primeiro, mas ele foi um dos. Eu acho que foi o Meirelles. Bom, enfim. Não foi. O primeiro não foi aquele. Não é o Palocci? A Palocci, né? Eu acho que foi o Palocci. Porque era a Fazenda. Foi depois? Acho que foi o Meirelles. Bom, enfim. Pode ser. Não, foi da turma. Alguém, né? Era da turma, tanto que aquela carta. Aquele do Jorge Soros lá também. Não, Armínio Fraga. Mas o Armínio Fraga acho que era do FHC. Era do FHC. É verdade. Bom, mas enfim, ali teve uma fusão clara, né? Sim. Porque tinha, assim, o teatro das modelo econômico era mais, pelo menos na superfície, era muito claro, parecia pra gente, né? Quando no primeiro governo Lula, isso aí se quebrou e escancarou, né? Sim. Assim, olha, aqui... Não, você quer dizer ao contrário, que antes a gente não percebia as tesouras, né? Você meio que achava que o Lula e o Fernando Henrique eram antagonistas de verdade, né? Era isso, foi isso que eu quis dizer. Só que aí existe uma coisa que você vê que existem duas camadas e pode ser que eu esteja enganado, mas por um lado você tem essas pessoas fazendo uma manutenção do estado de coisas atuais, só que cada hora uma tira um pouquinho mais de casquinha. Né? E você pode argumentar que um dos lados administra o negócio melhor, né? Sim. E deixa a coisa mais azeitada. São mais perigosos. Por um outro lado, quando você vai ver, existe de fato, por exemplo, um desvio de recursos do Brasil para fora do Brasil, durante os governos petistas. Refinaria
refinaria, que o cara constrói uma refinaria aqui para um tipo de petróleo que só é produzido na Venezuela, né? E não para o tipo de petróleo que a gente consegue extrair aqui. Aí você vê, é uma forma de desviar os recursos brasileiros legalmente. Coisas diretas, de construir porto, de Mariel, de construir... Exato, é uns empréstimos esquisitos que você não sabe que tipo de retorno vai dar para o país. Você vê, por exemplo, evidências muito claras, tem uma carta, o Olavo vivia falando disso, se você entrar no Pravda, né, na versão brasileira do Pravda, tem lá uma saudação bolivariana do presidente das Farc, sei lá, tipo em 2008, agradecendo ao Lula e ao Foro de São Paulo por ter restaurado o movimento revolucionário na América, por meio da América Latina, porque depois da queda da cortina de ferro, do Muro de Berlim, não sei o que e tal, o pessoal estava desesperançoso. Seria o renascimento. E o renascimento aconteceu aqui, com as discussões e a articulação que ocorreu ali. Então você tem um projeto que nada tem a ver com os interesses do Brasil, que usa do sistema brasileiro, né, e esse sistema, a manutenção dele é feita em parte pelo PT e pelos pretensos inimigos do PT, que antes era o PSDB, acabou o PSDB, enfim. Só que existem de fato projetos internacionais, no mínimo aparentemente concorrentes. Corroborando aqui a notícia de 2 dias. Brasil vai ajudar a produção de alimentos em Cuba, diz Lula. Entendeu? 2 ministros viajaram para a ilha para promover a busca da soberania alimentar. Ou seja, aqui é nego passando fome e o cara indo para lá. Então de fato, olha, eu acho que o comunismo enquanto ideologia é um negócio meio falido mesmo e tal, mas essa unidade como de ações, ação, eles ainda fazem. Eles ainda fazem alguma coisa. E tem uma ligação profunda com a Europa também, né? O Clube de Roma, Sorbonne lá, a galera que vem dessa... Você vê o Macron vindo para cá, né? Para fazer... Pra dançar com o Lula na floresta. A integração da América Latina, que é um papo que, sei lá, desde os anos 50. O nosso amigo Gilmar Mendes vai fazer o Lollapalooza na Argentina. Parece que com este tema, né? Parece que não vai rolar na Europa. Na gringa. O Duguinho acho que defende isso aí também, tá? Então não ataca muito, tá? Não dá para atacar. Não, mas por favor. Ele vai fazer na Argentina sobre esse tema da integração da América Latina. Agora, o plano do sistema do Sul e América Latina se deve. Empobrecendo a classe média, como nossa querida Marilena Chauí tanto odeia, a classe média está indo em direção à pobreza, entendeu? Sim. Ela tende a desaparecer. Cara, a chance de mudar o sistema vai ficar cada vez menor. Cada vez menor. A média é uma força de freio, né? Um freio. Aliás, mas aí isso é uma coisa que também a gente está vendo no mundo inteiro, né? Então a gente está falando de sistema aqui. O Trump no primeiro governo também patinou com o sistema. E é um cara, que a gente tá vendo, que sabe fazer as coisas, né? Ou seja, se pra ele, tudo bem que também o americano é mais profissa em ser eles são profissionais em tudo, até em ser filho da mãe. E aí, ele aprendeu com aquilo e no segundo governo ele tá tratorando, o que eu acho ótimo. Mas a gente vê o Orbán, a gente vê gente... Fala. Só um adendo, tratorando assim, no primeiro governo ele pôs o pessoal dele no Supremo... Ele conversou com as pessoas. Ele não chegou e falou: agora que eu vou pega pra capar. Não, colocou do sinistro. Ele tá tratorando no sentido. O cara conseguiu fazer com consistência. Não adiantava ele não fazer nada antes. Isso mesmo esse projeto de 2025, que ele falava, não conheço direito, mas provavelmente ele conhecia. Era um negócio que você vê que tem um planejamento e uma estratégia, no mínimo. Podia dar errado. O cara não é Deus, ele vai tentar o planejamento dele lá. Mas não foi uma coisa assim, vou quebrar tudo, não sei o quê. Chegou, tá chegando e tá fazendo coisas, não tá fazendo nada fora da lei, porque o pessoal aqui na imprensa parece que ele é um ditadorzão, né? Aí você vai ver como é que tá funcionando mesmo, através nem da mídia principal lá também, que também... Mas quando você vê direito, tá tudo dentro da lei, tá tudo, né, dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas. E aí você vê no mundo inteiro, tem o Orbán, você tem esse problema do establishment, não é uma coisa só brasileira. Não, tá longe. E, de alguma forma,
o Trump está conseguindo desmontar isso, né? O Arthur estava falando que é uma coisa impossível e tal, de desmontar através... Mas, de alguma forma... E antes de passar para o Arthur, você tinha uma interferência internacional, por exemplo, em relação a esse pessoal dos Clinton e ligado aos democratas aqui no Brasil, e um apoio, inclusive, ao Lula e etc. Sim. Que era uma coisa que assim, olha, beleza, faz a manutenção do teu joguinho aí, deixa o juiz aí que extorque empresário e tem escritório de advocacia amigo, que os advogados que ficam bilionário de um dia pro outro, deixa isso aí tudo rolando, só que você vai servir esses interesses aqui. Agenda woke. Beleza? Não enche o meu saco. E é isso aí. O Trump, ele já tá num outro... tem uma interferência nesse sentido. De fato, não é uma interferência de fato, né? Então, eu acho que mais uso de prerrogativas que ele já tem, né? Que não é porque... uma tarifa. Eu posso fazer uma tarifa, né? Então, aí é que tá essa diferença que o pessoal... Isso que me deixa puto, mas é estratégia dos caras, é de igualar, né? A violência da direita e esquerda, a violência política, eu não sei o quê. Não tem. A mesma coisa é essa questão da soberania. Na minha visão, quando você põe uma Magnitsky, por exemplo, você está falando assim, eu estou falando aqui com o meu dinheiro você não vai negociar. Não vai mexer, é isso aí. Agora, se virar, se o meu dinheiro é o mais importante do mundo e não sei o quê, o problema é seu. Eu sou forte. O negócio, o Trump que é diferente do cara, só do Biden, que veio aqui, mandou o cara da CIA para falar, teve reunião com o STF, reunião esquisito, né? Aí sim é um negócio meio... Vieram aqui diretamente, a gente tem um vídeo documentando o processo inteiro, dois vídeos, tem o depoimento do Mike Benz lá na Credem, que fala detalhadamente sobre isso também, lá com o Felipe Barros. Que a diferença, por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui, a analogia é legal. Eu tô na minha casa, tem uma briga de marido e mulher, aí eu falo assim, se vocês continuarem brigando, o que tiver errado aí, sei lá, não entra na minha casa, beleza. Outra coisa é assim, eu saio com a minha arma e tomo partido de um lugar, de um dos dois. Entra na casa entro dele. Na briga, entro na... Exatamente, não é diferente. Não tá. Exato, então o Trump tá usando de prerrogativas que o país dele tem para exercer pressão sem sair dos limites dele, no outro país. E é curioso que a causa final, por exemplo, dessa ação, leva ao desmonte desse jogo que está acontecendo aqui. Porque obriga o pessoal a se mobilizar e mudar a forma como as coisas são feitas. E o pessoal tá maluco. Não sabe o que fazer, tem gente fingindo que não está acontecendo nada. Tem de tudo. Né? Exatamente. O que ele está fazendo é desmontando esse sistema. Você pega a USAID, tinha um tentáculo no mundo inteiro. O cara simplesmente destruiu essas conexões. Então a galera tá, é realmente um choque. E vai ser complicado, acho que a coisa vai escalar ainda mais. E é curioso que o Eduardo Bolsonaro, ele percebendo, imagino, já a movimentação do Trump, é uma coisa que a gente até pode perguntar para ele se ele vier. Cara, você percebeu o que estava acontecendo e foi lá? Qual era a sua visão antes de começar a movimentação? Foi uma coincidência. Exato. Ele foi lá e conseguiu articular para falar, cara, tem um problema assim, assim, assim ali, os interesses são esse e tal, e está conseguindo uma ajuda externa para resolver um problema interno. Que não tem solução para aqui. A gente já viu. Porque é aquela coisa de jogar nas quatro linhas. Você vai recorrer a quem? O povo não... O que a gente quer, né? O povo, qualquer pessoa. O que a gente quer, a gente não pode nem votar na pessoa que a gente gostaria de votar, porque já é uma decisão do Supremo. Aí os caras falam, não, mas esse candidato aqui é um pouco mais palatável. Eu abro essa exceção para vocês, né? Porque independente das intenções no coração do Tarcísio, ele é um candidato do sistema, não tem como. O sistema aceitou, falou, vai lá, não sei o quê. Só que, cara, a maioria das pessoas quer votar no Bolsonaro. No Bolsonaro, no pai, inclusive. Não é nem no Eduardo agora. E os caras não falam, não, esse não pode. Mas por quê? Tem uma coisa do golpe, não sei o quê, que é completamente absurdo. Passou por cima de todas as questões legais, inclusive para ganhar prazo, porque isso devia ser um alerta, já um sinal amarelo, pelo menos, para a imprensa, se fosse honesta, falar assim, tá bom, ainda que tivesse acontecido alguma coisa, por que os caras estão pulando etapa para fazer um julgamento tão rápido, para calhar justamente no dia da eleição?
é te chamar de trouxa, falar que o Estadão vem falar, não, foi uma exceção só porque é o Bolsonaro. Pô, você já está assumindo, então, que o problema é o Bolsonaro, que é um cara antissistema. Então, o sistema, você é sistema, você não está querendo que as pessoas... E o que é o sistema? O que é o antissistema? Em qualquer lugar do mundo. É a pessoa comum. Sempre vai ser o cara. O povo, que é o último a ser ouvido em geral, mesmo nas democracias. Sim, se me dessem o poder de mexer nos tentáculos do poder, você vai ver o que eu ia fazer com o sistema. Ia botar um candidato para fazer assim, ó, o Bolsonaro não gosta desse cara. A mídia que odeia o Bolsonaro ia começar a promover o nome dele. O Bolsonaro ia tascar o pau. Pô, esse cara não, esse cara não, esse cara não. Chegando lá e chega o cara lá. Cara, e é engraçado a gente ver a O resposta. Tarcísio podia ser isso. Já tá quase pronto, pô. Pô, Tarcísio, vem aqui que a gente... Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos quebrar com tudo, pô. Você vai entrar pra história do Brasil. Ou você quer ser só mais um? O Arthur te pede desculpa. O Arthur não é orgulhoso, Tarcísio, ele é boa gente. Eu quero fazer pré-eleição de presidente. Não, esse cara Sabe quando o futebol tem pré-eleição antes do jogo? Manda o presidente, eu vou fazer uma pré-eleição com ele. Meu irmão, você pode mudar a história do país, você vai querer ser só mais um idiota? Você sabe que já vão falar nos bastidores que já estão armando, vão colocar esse assunto. É a minha mente genial que ninguém me ouve. O azar do país é que ninguém me escuta. O Valdemar tá saindo muito da linha, tá? A gente vai ter que chamar ele aqui também pra levar uma escovada, entendeu? Que eu não tô gostando. Não, Valdemar eu não tem conversa. Valdemar, pra mim, não me ligue mais. Não, cara, tá Faz parte da estratégia, né? Vocês estão querendo dizer que o Valdemar é bom, é isso? Não, caraca. Agora fudeu, tudo que ele falar vai dar errado. Mas o negócio uma das evidências, que é uma coisa que a gente tem falado bastante, você vê a reação de todos os pontos que são reconhecidos admitidamente como sistema. Cara, a imprensa mentindo na cara dura a respeito de posição do Flávio sobre o Eduardo. Aí você vê lá os caras se juntando lá, foi o Dirceu, né, que tava pedindo pela pacificação. Aí veio o Temer, chama o Aécio e não sei o quê. Ou os caras que querem pacificar o país, velho. Sarney. O Sarney falou, calma, gente, Faria Lima, ajude, né? Enfim. O Temer chama lá o coisa, ressuscita defunto, aquele negócio que a gente falou anteriormente. Cara, tá todo mundo em pânico, tentando segurar as consequências dessas ações. E as pechas, já chegou, né? As pechas, fala, o Eduardo está exagerando, é radical. Aí você ouve diretamente, é que nem falavam do Bolsonaro. Você ouve o cara falando, não, tá bom, é radical, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Aí você vai, caraca, pô, é isso. Aí você radical sou eu. Radical, vocês não me conhecem, exatamente. Tá falando que ele é radical. Se vocês soubessem o que passa na minha cabeça. Fala, Arthur. E olha que eu sou o menos radical da nossa turma. Arthur, hoje tá difícil você falar, hein, meu amigo? Eu sou super radical. Eu sou super radical, já expliquei a vocês no último programa. Eu não sou extremista, mas sou radical. Mas é o seguinte, eu não achei o que eu queria mostrar pra vocês, mas tem 2 livros que eu comprei que são muito legais, chamam aqui, A Máfia do Estado, dá pra ver assim? Dá. A Máfia do Estado. Como a história das elites de Mitterrand, Macron, isso na França. E tem um que tem aqui em português de Portugal, que é meio, de vez em quando ele dá uma deslizada nos termos aqui, meio à esquerda. Mas o livro é bom. Um bom trabalho de história, apesar da abertura, né, do prefácio ter sido escrito pelo Thomas Piketty, que é aquele economista super à esquerda, né? Mas assim, como deuses entre homens, uma história dos ricos no Ocidente. É legal, esses 2 livros são legais, porque eles falam sobre a formação do establishment, desse que a gente está falando. Porque durante muito tempo, eu até digo por mim, antes de a gente começar a ver de verdade o que estava acontecendo, acho que 10 anos atrás, enfim, né, eu achava tudo isso uma tremenda teoria da conspiração. Falava, cara, não tem esses grupos que nominam desse jeito, não é assim. Só que é assim, porque a gente pensou no establishment como um grupo monolítico. Só que quando você vai lendo, vai estudando, vai vendo a história, você vê que não é um grupo monolítico, mas eles têm famílias com áreas de influência. Entendeu? Você tem os aristocratas europeus, você tem as famílias dos financistas americanos, você tem as diásporas libanesas, da lá Temer, Armênia e até mesmo a judia. Você tem o pessoal do Clube de Roma, Comissão Trilateral. Você vai vendo o Fórum Econômico Mundial, Davos, você vai vendo esses caras e você vai vendo que eles dominam isso
através exatamente desses grupos supranacionais, que vão dando uma forma de pensamento. E aí vem o meu ponto, que aí talvez eu queira falar, porque a questão que você falou das acusações do Trump. Porque quando você vai ver como essa elite, esses caras vão controlando as coisas, é através de uma manipulação e de um controle cognitivo mesmo, das ideias, da infraestrutura mental, da forma da gente pensar, entendeu? De uma modelagem da realidade, como as coisas são apresentadas. Então, por exemplo, quando a gente chega hoje e fala assim, por exemplo, na discussão que a gente tem com o Trump, né? Sobre ser antissistema, quando o cara vira e fala assim, o Trump, por exemplo, ele tá autoritário, ou o Financial Times escreveu essa semana, o Estado de Direito na era Trump. Veja, o que esse cara quer? Ele quer chamar, e essa é a armadilha, é que nem no Brasil, como diz o Olavo, a gente quer criticar o positivismo sendo positivista, né? Uhum. Então, a gente quer, então é a mesma coisa, se a gente cair nessa armadilha dessa discussão dos caras, nós vamos simplesmente cair numa discussão onde a infraestrutura mental da discussão é o que eles querem. Claro. Porque o sistema que eles criaram é um sistema jurídico, midiático e financeiro. Então essas zonas de influência, elas foram sendo criadas e elas se cruzam. E se cruzam no Brasil. Então, por exemplo, a gente estava falando sobre algumas... E aí eu vou discordar de vocês, por exemplo, que o Tarcísio tem alguma chance. Por quê? Porque o Tarcísio já foi cooptado, cara, na melhor forma possível. O filho dele está no BTG. Acabou, entendeu? O cara vai dizer assim, eu encaminhei meu filho, porque todo pai, por mais canalha que esse cadeirudo seja, eu acho que ele tem uma coisa que na nossa humanidade é parecida. Ele quer que o filho dele seja melhor do que ele. Ele quer ver o filho dele encaminhado. E ele diz, nossa, que legal, o filho está no BTG. Acabou. Então, assim, ele já foi capturado. Como o filho do Barroso também está no BTG. Entendeu? E provavelmente, se o André Esteves tivesse um filho advogado, ele já estaria no gabinete do Barroso ou sócio no escritório de advocacia. Então é assim que esse sistema se cruza e vai, cara, criando as suas capacidades, os tentáculos de domínio. Porque, veja, o filho do Barroso, com 30 e poucos anos, já virou diretor do BTG em Nova York, sei lá onde, Miami, agora voltou para o Brasil. É óbvio que, assim, não vou dizer que não vou dar uma pequena probabilidade do cara realmente ser bom, mas a probabilidade maior é que ele é bom porque ele foi filho do Barroso. Ele tem QI, então, quem indique. Exatamente. Então, esses tentáculos, eles vão se cruzando e você vai vendo assim e fala, cara, é óbvio que isso é um domínio do próprio sistema. Então, é muito difícil a gente entender que seu sistema é romper até mesmo com essa infraestrutura mental que os caras criaram, com esse modelo de controle cognitivo do campo das ideias e do campo até mesmo das discussões. Veja, outro dia eu estava pegando uma matéria no New York Times e você vê, cara, que exatamente a mesma divisão de ideias, né? A mesma forma de escrever. Eu peguei uma matéria no New York Times, aí o cara escreveu assim, Trump afirmou sem provas. Cara, a Folha, é a mesma merda. Quer dizer, ou seja, a mesma formação mental idiota, massificada, de você vai escrever assim do Trump, você vai escrever assim do Bolsonaro. Então, é difícil não acreditar que isso é um movimento que não é coordenado, né? Se você lê isso na Folha de São Paulo, no New York Times, você vê que é a mesma origem, forma de pensamento. Então, é muito difícil não acreditar que essa porra não é coordenada por um mesmo grupo. Entendeu? Então, para mim, é claro que esse movimento hoje ele existe e é um problema. O judiciário brasileiro, que nós temos enfrentado um problema grave, é uma réplica de alguns, como a gente falou no Geoeconomia, é uma réplica de alguns movimentos que acontecem em outros lugares. Então, é óbvio que isso aqui, a gente está falando de camadas de famílias que hoje controlam e de certa forma, a área de influência e decidem como essas áreas de influência vão falar e vão divulgar ideias. Veja, como é que eu já contei isso, acho que no Puxando o Fio, como é que eu percebi que o Tarcísio tinha traído o Bolsonaro, né? Eu estava um dia conversando com um cara do Judiciário Brasileiro, que, atenção, não, eu vou dizer que é o Gilmar Mendes, né? Porque agora é amigo do Gilmar Mendes, mas não é. Mas é um jornalista e tal. E aí a gente, no pau, no telefone, no WhatsApp, né? E eu falando para ele que era um absurdo o que o Judiciário Brasileiro estava fazendo, e ele falando que a gente tinha que salvar a direita, e salvar o próprio bolsonarismo do Bolsonaro, essa maluquice.
E ele é um cara que, obviamente, está do outro lado da cerca. E, de repente, ele veio com aquele conselho. Sabe aquele conselho? É tipo assim, eu vou te dar uma ideia, para, de repente, você falar para os seus, como se fosse uma ideia super original de quem está preocupado com a gente, né? Ele perguntou assim, e o Tarcísio? E o Tarcísio? E isso, cara, me lembrou exatamente a passagem, eu já acho que eu já disse em alguns dos nossos programas sobre isso, quando o filme do Poderoso Chefão, lá quando o Marlon Brando fala pro Patino, né? Olha, quem te propuser um acordo é o traidor. É o traidor. É o cara. Aí veio o Branzini. Aí ele falou, viu, é o Branzini. Então é exatamente assim, cara. E o Tarcísio, hein? Opa, assim, de onde surgiu o nome dele? Por que você está interessado no nome dele? É porque você acha que ele já não está com a gente. Porque você está interessado no nome dele, você não está interessado em preservar a gente. Você está interessado em manter a sua estrutura de poder manipulando a gente. Então esse acordo já foi feito. Olha só, guarde essa cena. Esse cara está no Brasil, São Paulo. Aí eu conversei com uma advogada que mora em Londres, tá? Que é a família dela, do judiciário e tal, mas eu estava conversando com ela sobre política, etc. Aí ela, Londres, viu e falou assim, e o Tarcísio, não é um bom nome? Aí eu falei, cara, é a mesma história do Sem Provas. Assim, o núcleo já decidiu sobre o candidato deles, e eles falaram, cara, vamos começar agora a usar os tentáculos e para tentar ver se cola o Tarcísio. Entendeu? Então, é difícil não acreditar que o sistema faz é controlar essa cadeia, né? Não é só a cadeia financeira, não é só o judiciário, mas a própria informação e da estrutura cognitiva das coisas. Então, quando a gente lutar com o cara, quando o Trump chega e fala assim, eu vou desarmar o sistema, para mim, está desarmando o sistema não é só demitindo as pessoas, não é só fechando os negócios, é alterando mesmo a infraestrutura econômica, jurídica, diplomática e política dos Estados Unidos e do mundo. Então, quando esse cara vai enfrentar o judiciário, começa a querer enfrentar, a ponto do New York Times chorar lá, vem uma nova era, a era do Estado de Direito, não podemos perder isso. Na verdade, é o contrário, entendeu? A gente tem que estourar esse Estado de Direito, sim, porque ele não existe, ele não é Estado de Direito, não é aquilo que nós vivenciamos, entendeu? Como os caras falam, democracia, eles deram outro nome, é um nome legal para uma coisa muito ruim, entendeu? É uma definição orwelliana. Estado de Direito, veja, o Trump está acabando com o Estado de Direito. Ainda bem, que bom, entendeu? Acaba mesmo com essa porra. Então eu sou extremamente favorável. Agora, a única coisa do cara sendo sistema para mim hoje é ele falar assim, cara, eu vou reescrever a regra desse jogo. Porque em tentar jogar com a regra do jogo, como a gente tenta fazer, do jeito que ela está posta hoje, o sistema só vai manter. Exato. Porque no final é essa a regra do jogo que alimenta os caras. Sim. Entendeu? Eu concordo, e eu acho que tem um ponto aí que é justamente o pulo do gato aí que o Trump conseguiu. Assim como a lei serve, se você pensa... vamos falar em termos não de esquerda e de direita, mas de sistema e antissistema. Se para o cara que é pró-sistema, a lei vai servir de um jeito. Você vai ter anistia lá, ou sei lá, o cara vai dar um habeas corpus, uma coisa lá que vai funcionar para você e você não vai ser julgado nem coisa nenhuma. E se você é contra o sistema, você vai ser julgado mesmo que não tenha crime. Basicamente é isso. Quando se trata de tomada de poder e de ação, você está no poder e você faz uma ação que significa... O povo te colocou lá para você fazer algumas coisas. Por exemplo, acabar com esse negócio de ficar ensinando coisinha de LGTV na escola. O Bolsonaro foi eleito muito por isso. E ele não conseguia exercer esse poder. E se ele exercesse esse poder com alguma firmeza, ainda que dentro da lei, os caras iam falar que ele é o autoritário, que ele é não sei o quê. Então o que está acontecendo é que o Trump, por isso que eu falei, ele joga nas 4 linhas dentro, não dentro dessas 4 linhas aí, que é o que os caras querem que seja as 4 linhas, que são as 4 linhas deles. Mas ele fala assim, não, existe um poder que eu tenho o direito de exercer, porque eu fui eleito para isso, e eu vou exercê-lo. Do jeito que, dentro, né, sem sacanear ninguém, sem fazer nada de muita... Mas, quando qualquer antissistema exerce algum poder, a galera é extremista, é o Eduardo. É um poder, inclusive, que a esquerda já exerceu, de ir lá fora e falar,
estão fazendo coisa errada no Brasil, e não sei o que, e não sei o que lá. É o mesmo poder. Ali não tinha problema exercer este poder. Agora tem. Ele é extremista porque ele exerce este mesmo poder. Ou seja, assim como a lei serve, ela é lida de um jeito para você e de outro jeito para o outro cara, o exercício, isso era essa palavra, o exercício do poder também é lido. Quando você faz uma coisa que está tudo dentro do que é escrito, tudo dentro da normalidade democrática, dentro até do Estado de Direito ideal, não o que eles chamam de Estado de Direito, você vai ser um cara extremista, totalitário e até autoritário, ou ditador, ou sei lá o quê. Então, o ponto é que antigamente isso pegava. Agora não pega mais, e nem deve pegar. Nos últimos, por exemplo, quando teve a pandemia, a mídia ainda exercia, e sobretudo com a pandemia, todo mundo dentro de casa, ela exercia... Com medo, né? Com medo, ela exercia uma influência ainda muito forte. Eu tenho, para mim, que assim, o Trump está fazendo o que ele está fazendo hoje, porque a mídia se enfraqueceu a tal ponto que qualquer grita... Eles puxaram a corda demais. Exato, né? Exato. Qualquer grita da mídia, a galera já não é indiferente. Já é indiferente. É que nem que se o Bolsonaro volta ao poder, vamos supor, começa a implementar coisa, cara, a Globo News pode chiar à vontade, vai virar motivo de chacota, porque ninguém mais leva aquela gente a sério. Pedro e Lobo. Né? Exato, porque eles forçaram tanto a barra, criaram tanta coisa, porque assim, e o Trump está expondo um monte de coisa que aconteceu na pandemia, um monte de coisa que os caras fizeram de errado, a própria coisa do Tilenol, a mídia saiu em cima, a própria fabricante diz que que ele tinha razão. Que ele tinha razão. Forma, né? Então, cara, é assim, perdeu-se. Isso é que ele falou sem provas, né? Exato, exato. Então eles perderam esse domínio que eles tinham, que era a grande força, o quarto poder, que era a mídia, não é mais. Entendeu? Ela se dissolveu nesse sentido. Um exemplo bom disso aí, do sem provas, você me lembrou. Por exemplo, ele fala assim, o Tilenol, ele falou sem provas. Tudo bem, porque a prova que eles querem pra gente é aquela prova, 100% de certeza absoluta, você testou 490 mil vezes e todas as vezes aconteceu a mesma coisa. Agora, quando eles falam qualquer coisa, ouvi dizer lá... Não, usa máscara, não mas precisa tem evidência? Não tem. Mas entendeu? aí você é um negacionista. Ou seja, mas esse duplo padrão é o que tá matando os caras. Acabou, mesmo. mas ninguém mais... a prova dele não é prova de 100% de certeza. A prova é, se eu disse que é assim, então está provado e ele não me citou. Eu tenho autoridade, que era a autoridade que eles tinham mesmo. Era uma autoridade falsa, mas eles tinham. Não dá pra negar que nos anos 90, se saísse na Folha de São Paulo, ninguém ia... O Jornal Nacional? Falar que não. Deu na Globo. Olha só, eu não consigo, é sacanagem, eu não consigo nem levar a sério, nem dizer assim, nós temos o mesmo chão de discussão, um cara que fala que eu sou negacionista, porque, sei lá, falo de indícios do Tilenol, e que não tem nada a ver com relação de casualidade direta, é indícios, então o cara está alertou sobre isso, mas um cara que fala que a gente é negacionista e fala que o homem menstrua e pode engravidar. Lógico. Isso aí. Nós não estamos na mesma... nós não estamos no mesmo... Eu falo sem provas, pô. Exatamente. Só dá pra ir. Não, o que está acontecendo... O Dawkins, cientista, Dawkins falou que homem é homem, mulher é mulher. Porra, caraca, né? Não, mas ele já não conta mais porque ele, como ele é, apesar dele ter feito parte do movimento lá, né, o ateu, não sei o quê, ele admitiu que tem que ter um cristianismo cultural, então assim, então ele é fascista já. Ele já virou fascista. Já jogaram mas o que está acontecendo é assim, a realidade estava muito longe da realidade. Estava muito longe, mas porque muito longe. Porque o circo midiático, a lona do circo midiático cobria a realidade. Hoje essa lona foi... O vendaval... Levou, cara. Eu tenho certeza que daqui a 60 anos, vamos pôr um tempo mais pra frente assim, os caras vão rir muito dessa época. Vão falar, cara, que absurdo, olha só o que aconteceu. É tipo a gente lembrando, sei lá, de alguns absurdos. Lembrando da lobotomia, né? Pô, os caras faziam lobotomia, caralho, que gente louca, não sei o que. Vai ser mais ou menos isso. E vai ser porque a realidade se impõe. Ou a gente vai acabar a humanidade e Jesus vai voltar antes. Aí pode ser. E aí, de qualquer forma, tudo bem. Mas se não voltar antes, vai ser isso. Vai acontecer de as pessoas olharem e falar, cara, que período maluco. E de trevas, e o que o Trump está fazendo, existe alguma coisa que é necessária para lutar contra o sistema de firmeza.
E aí os caras leem isso como se, ele é um autocrata, autoritário. Mas assim, não, a gente só tá voltando para uma... O mesmo Trump, falando o que ele fala, falando as coisas que a gente fala aqui, 40 anos atrás, a gente seria de esquerda já. Mas A gente já seria os caras meio... E esses caras aí são meio... Não, mas tem muita pauta que o Trump defende, assim, explicitamente, que é coisa da esquerda de 20 anos atrás, não é nem 40. É verdade. O casamento gay, por exemplo. O Obama defendia em 2006. Não, 2016, eu acho. Não sei se é 6 ou 16. Quando o Trump começou a falar da diminuição do intervencionismo, a questão lá do factory farm, não sei o que... Cara... Não tem. Era coisa dos democratas, de esquerdistas. Sim. JFK. Pega qualquer discurso, sem sacanagem. JFK escreve tá à o discurso do Trump. Não, é verdade. Pega o discurso do JFK, escreve só o que está escrito e manda para algum amigo esquerdista. E fala, pô, o que você acha? Pô, esse cara é um o nazi. Trump. Foi o nazi. Trump. Mas Então, acho que muito é isso, bem, né? pessoal. Muito bem, muito bem. E se você quiser exercer poder e fugir dos algoritmos, entre no nosso site estudio5elemento.com, porque lá você consome o conteúdo que você quiser, quando você quiser, não quando o seu celular te manda notificação, não quando aparece no seu feed, é quando você quer. Aí você vai ter poder de escolher. É isso que vai acontecer. Mas aí, se você não quiser sair, você pode assistir o Geoeconomia sobre o Complexo Mundial da Censura, que não é nem esse último que acabou de lançar, é o outro, que é lá... Vai estar aqui. Tem uma demonstração prática de como o sistema funciona. E vai estar aqui no dedo do Carlão. Aqui, ó. Aqui. Vai estar Aqui. Atenção, presta atenção. Boa!